muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre fornecimento de água e tratamento de esgoto aqui no estado. O novo marco legal do saneamento básico trouxe como metas o atendimento até 2033 de 99% da população com água potável e de 90% com a coleta e tratamento de esgoto. Está com a gente aqui o diretor de relacionamento com o cliente, Cleison Jacomini de Souza, e também o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam muito bem-vindos. Prazer. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? Vamos começar falando aqui de Minas Gerais, né? Na situação do nosso estado com relação ao atendimento a esse marco. Em relação à oferta de água, nós já batemos essa meta e na questão do saneamento básico, faltam 10%. É isso? Como é que a gente pode ver, né, a situação aqui do estado? Perfeito. Boa noite, um prazer estar aqui. Esse bate-papo é um tema que a gente tem que conversar cada vez mais. O saneamento básico no final do dia, é saúde, qualidade de vida, e a gente precisa, de fato, debatê-lo. O marco foi muito importante eu costumo dizer que a gente está num processo de um desnivelamento entre as utilities. Enquanto telefonia e energia subiu muito rapidamente, foi universalizado muito rapidamente, o setor de saneamento no Brasil ficou muito aquém, né? Nós estamos praticamente no século XIX em termos de abastecimento de água e coleta de esgoto. Felizmente, Minas Gerais tem um papel destoante do restante do Brasil, onde a gente já universalizou o sistema de abastecimento de água e o esgotamento, estamos praticamente a 10 pontos percentuais para atingir aquilo que preceitua o marco, que é até 2033. Quando a gente olha o Brasil como um todo, nós temos hoje aproximadamente 40 milhões de pessoas sem acesso à água e quase 100 milhões sem acesso ao coleta e tratamento de esgoto. Então, num país que precisa evoluir e precisa crescer, a falta do saneamento básico é precário. Então, isso tem impacto direto na saúde pública, tem impacto direto na qualidade de vida, na valorização imobiliária. Então, é algo que no turismo, né? Então você tem praias belíssimas Brasil afora e que elas são impróprias para banho, em função justamente de não atingir o nível de cobertura necessário. Então é sempre muito bom a gente frisar e falar da importância desse importante serviço para a população. Sim, e quando a gente fala assim, falta 10% só para bater a meta, né, do marco em questão de saneamento básico, parece pouca coisa, né, Orion? Mas quando a gente traduz isso em pessoas, a gente mostra tantas reportagens aqui de pessoas que não conseguem viver, porque tem o esgoto na porta de casa, muitas vezes, né? Então, é um número alarmante, né, se a gente traduzir isso ali, né? Então, quais são os desafios mesmo? Nós temos muitos desafios para a gente atingir essa universalização. Primeiro, o relevo de Minas Gerais é um relevo muito... as montanhas de Minas são famosas Brasil afora. E normalmente as pessoas estão vivendo em áreas bem montanhosas. Então, quando você pega, por exemplo, que você instala uma rede à porta, tem uma série de casas que estão abaixo do nível da rede. Então, vai ter que se criar um artifício, algum arranjo regulatório, em termos até de faixa de servidão, para que aquele esgoto que é produzido por aquela casa possa escoar pela rua de baixo. Esse é um dos desafios. Outros desafios, a gente tem as cidades estruturadas. Então, quando a gente fala em mexer em mobilidade urbana, também é um grande desafio. Felizmente, a gente já tem investimentos garantidos pelos próximos 4 anos na ordem de 8 bilhões, que não é problema de recurso. Mas quando a gente fala no Brasil todo, vai faltar, na minha concepção, dinheiro para tanto projeto para ser alavancado quando a gente está falando de um universo muito grande de pessoas. Então, os desafios nossos basicamente esse, né, da questão do relevo, as questões dos investimentos, as empresas de engenharia estarem preparadas para isso. E tem um outro desafio que a gente também atribui que é muito sério. A conscientização da população de que esse serviço é essencial. Não é raro, a gente tem muitos serviços dotadas as ruas, avenidas com serviço, e a gente tem, vez por outra, o lançamento irregular, seja em valões, seja em rios diretamente, nos córregos. Então, o serviço está lá posto. Então, um outro desafio nosso é fazer com que a população entenda a necessidade de se conectar, porque ali só vamos tratar o esgoto que tiver nas nossas redes, dali
com elevatórias para a estação de tratamento para a gente devolvê-la. Então esse é um outro desafio, porque de fato não basta ter o serviço à porta e o cliente não aderir, né? Então esse é uma... Mas essa conscientização é algo generalizado, a falta dela, né? Porque você falou em século XIX, mas acho que você foi até generoso. Tem situações que são pré-históricas, né? Qual que é a dificuldade da nossa relação com o esgoto, com o saneamento? Por que isso no Brasil vira até lenda no meio político dizer que, por exemplo, que obra enterrada não dá voz, então o prefeito não cuida disso, o governador não cuida daquilo? Eu diria que é uma visão míope, porque os efeitos da falta do saneamento estão aí, né? Quando a gente tem, por exemplo, a gente recebe menos turistas talvez de países muito menores do que o nosso. Então, a receita gerada pelo turismo através do turismo, estaria podendo gerar dividendos para as economias. Menos prejuízo na saúde. Menos prejuízo, é principal, porque quando a gente tem um sistema de tratamento, então a gente reduz as ausências de trabalho, a gente reduz as internações, então sobra dinheiro para outras coisas. Então é de suma importância. A gente tem feito um trabalho na Copasa de buscar essa conscientização. Nós fizemos agora na Semana do Cliente recentemente, lançamos um guia do cliente para que a gente pudesse aproximar cada vez mais. Temos equipes socioambientais que vão muitas vezes às localidades para esclarecer, desde a educação ambiental nas escolas, as comunidades, para explicar que aquilo é qualidade de vida, aquilo influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, é um desafio, eu digo, juntando esses outros desafios, é esse, das pessoas entenderem que aquilo tem um valor, que aquilo tem uma questão muito cara, que é a vida, né? Então, de fato, suma importante. Qual que é o desperdício, falando nisso, né? Falando em valor, qual é o desperdício hoje de água que a gente tem no estado? A gente comparando a média nacional em torno de 40%, isso em média nacional. A Copasa está um pouco menos, 37%, 38% de perda. Significa que a cada 1 litro de água tratada, a gente perde 380 ml. E isso é de suma importância, que também, dentro desse processo de conscientização. Então, as perdas, elas são oriundas basicamente a literatura traz para a gente duas vertentes. A primeira dela é as perdas aparentes, que é chamada os vazamentos, e as perdas físicas. Então, as perdas físicas são os vazamentos que ocorrem, e as aparentes são aquelas que a gente chama de perdas comerciais. São pessoas que estão conectadas de forma irregular. E quando a gente fala de uma conexão de forma irregular, a gente tem, por exemplo, bolsões. As pessoas estão vivendo nos bolsões. Então, eles, de uma certa forma, precisam de água, que ninguém vive sem água. Então, eles retiram essa água, e aí essa retirada dessa água, normalmente ela é feita de forma muito dispendiosa. Porque quando uma pessoa tem um sistema regular, um hidrômetro acompanhando o seu consumo, e para outra que não tem, o desperdício é muito maior. Então a gente vê um nível de desperdício muito elevado, e que eu sempre costumo dizer, o sistema de saneamento básico é um sistema coletivo. Então, se faltar água para A, vai faltar para B, para C e para D. Então não adianta a gente achar, não tem problema, isso aqui não preciso... só essa perda pequena, só aquele outro que pode, só aquele bolsão que pode. E, no fato, não. A gente precisa, de fato, pôr a mesa, trazer a mesa, explicar. Né? Felizmente, a gente está passando por um processo hídrico muito favorável, mas, recentemente, Curitiba, São Paulo, próprio Belo Horizonte, sofreu bastante com a estiagem prolongada, com a ausência de água. Então, quando a gente trabalha numa conscientização em termos de perdas, a gente preserva os mananciais, a gente tem água reservada para no momento oportuno, nos momentos principalmente de seca. Então, as perdas, ela tem um impacto muito negativo nas operações, e que precisamos discutir, debater, para que a gente possa... Isso vale também num processo, muitas vezes, de regularização fundiária, né? Muitas vezes as pessoas estão lá, a gente, para entrar com as redes, precisamos que a prefeitura esteja habilitando, permitindo, regularizando aquelas famílias, para que a gente possa, de fato, atender. E existe no sistema da Copasa como identificar essas perdas, esses chamados gatos, né? É assim que se chama no popular? Ou depende de conscientização das pessoas, ou de denúncia de alguém, ou de a parceria com o cliente? É um mix. Né? Então, assim, a sofisticação das fraudes, elas estão cada vez maiores, o nível de detecção, a gente está precisando correr atrás, literalmente, para quando você identifica um modelo de fraude. Então, a gente trabalha com ferramentas de inteligência artificial para que possa nos apoiar, né? Então,
comportamentos de consumo, a gente tem macromedições em determinadas áreas, que a gente sabe que esse nível de água que entrou aqui nessa área e que somando o faturamento de todas essas áreas tem uma diferença grande. Então ali tem o que a gente, no nosso mapa de calor, onde tem a possibilidade de ter perdas maiores. Mas nada impede das denúncias, dos apontamentos, para que todos possam ganhar com a disponibilidade de água, porque no final do dia nós estamos falando disso, a disponibilidade de água para todos. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho. Um dos temas que a gente vai abordar aqui é a qualidade da nossa água no estado, né? A entrevista coletiva vai fazer então um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com a entrevista coletiva. Hoje nós estamos falando sobre o fornecimento de água e sobre o tratamento de esgoto aqui no estado. Está com a gente o diretor de relacionamento com o cliente da Copasa, Cleison Jacomini de Souza. Vamos continuar aqui então o nosso bate-papo, né? A gente sabe que existem dificuldades também na relação, muitas vezes, com as prefeituras aqui de Minas Gerais. A gente tem muitas realidades pelo estado, né? E a Band tem aqui o prêmio Band Cidades Excelentes, que é considerado o Oscar da gestão pública e que auxilia muitas vezes, né, essas prefeituras. A gente faz essa premiação levando em conta vários pilares. É interessante para a Copasa, né, esse tipo de trabalho tem auxiliado para que haja uma relação melhor com as prefeituras? Perfeito. A Copasa completou agora esse ano 60 anos de vida e costumo dizer que uma relação tão longínqua como essa pode sim, ao longo do tempo, atritos, tem as questões que muitas vezes descontentamentos do gestor público, mas a Copasa não está insensível às questões, né? Então, muitas vezes são investimentos, são necessidades que acontecem, as coisas acontecem nas cidades, né? Então, a primeira porta que os moradores batem é do vereador e do prefeito. E aí, de fato, a gente entende exatamente isso, a gente tem trabalhado muito para isso, para uma aproximação. Nós temos algumas concessões que estão em fim de contrato, né, que entra no final, mas nem por isso a gente está deixando de investir, a gente está deixando de levar o saneamento, né? A Copasa tem uma responsabilidade social muito grande e é muito importante, né, que os municípios entendam que a Copasa é uma parceira e falar de sustentabilidade, água e saneamento é pura sustentabilidade, né? Nós fizemos agora, nós devemos fazer pelos próximos dias a premiação de uma campanha que nós chamamos Pix do Bem. Pix do Bem Copasa é um compartilhamento de uma redução que nós tivemos de custo com pagamento de tarifa através do Pix, e a gente está compartilhando isso com os municípios. Então, aqueles municípios que mais crescerem a arrecadação do Pix serão premiados. Então, a gente vai premiar agora 18 municípios dentro do estado, municípios muito pequenos, inclusive, onde a população abraçou a causa e esse dinheiro é destinado para uma entidade sem fim lucrativo, indicada pelos prefeitos. Então, é de suma importância que iniciativas, né, como a própria incentivada pela Band, traga a Copasa junto para que, de fato, nós estamos falando de sustentabilidade e faz parte do nosso desejo. Cleison, nessa relação com as prefeituras, qual é a dificuldade, que tipo de reclamação que as prefeituras estão fazendo? Em alguns casos estão até levando a quebra de contratos. O que está acontecendo? São diversos problemas, né? Tem prefeitos que questionam, por exemplo, promessas que não foram cumpridas no passado. Então, tinha que construir alguma adutora ou alguma estação e ao longo do tempo não foi feito. Então, a gente tem reunido essas prefeituras, repactuando muitas vezes, porque a de Covid tem muitas coisas que acontecem ao longo de 60 anos. Então, cria uma certa resistência, mas que a gente vem ao longo com muito diálogo, com aproximação com os prefeitos, para explicar a sistemática, né? Nós estamos falando de universalização. A água nós já estamos universalizados no estado, então vamos universalizar o esgoto e isso trará benefício para a população. Então, essas são dificuldades que muitas vezes aspectos políticos podem também comprometer. Então, são questões que a gente vem ao longo do tempo. Nós não estamos insensíveis aos problemas, a gente faz até meia culpa de algumas coisas que foram prometidas no passado, que não foram cumpridas, que a gente vem colocando isso dentro do plano de investimento para a gente equilibrar.
pode acontecer da demanda de rompimento de contrato, mas a gente entende que somente com diálogo, colocando as questões na mesa, né, a empresa ela é uma empresa muito séria, né, tanto é que os números comparados com o Brasil é totalmente diferente. Então, é questão mesmo de arranjo para a gente equacionar. Diretor, agora falando um pouco sobre a qualidade da água aqui no nosso estado, né? A gente sabe que existem várias regiões aqui com suas peculiaridades, né? Mas a gente pode falar de um modo geral, porque é uma preocupação muito grande da população, né? Principalmente com relação à contaminação da nossa água por atividade minerária, né? Metais pesados, e também um levantamento recente divulgado pelo Ministério da Saúde, né? Em 2022, apontou 13 cidades mineiras com níveis muito altos de agrotóxicos na água. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco isso para a gente, né? Bom, nós podemos dizer que a qualidade da nossa água é espetacular. A gente fez esse ano um investimento da ordem de 20 milhões de reais nos nossos laboratórios para que a gente pudesse acompanhar com muito mais precisão essa qualidade da água. A gente sabe que volta e meia tem algumas questões que eu diria até muito alarde, sem de fato haver um impacto efetivo na saúde. Então, mas a gente tem atividades, mineração, uso de agrotóxicos circulando dentro do território normalmente. Mas a gente tem feito, né, nossos laboratórios têm um controle de qualidade, são acreditados e a gente faz um acompanhamento das coletas regulares, de apontamentos de correções de algum parâmetro que não tiver fora. Mas então, assim, respondendo objetivamente, nossa água é de excelente qualidade. Então, a gente pode dizer, não são níveis alarmantes de agrotóxicos para a saúde, não que são, impactam não a são. saúde. Hoje, que se você, tudo que você imaginar, de vez em quando, ele é eleito algumas coisas. Você só pode comer 2 castanhas, se comer 3 tem um nível excessivo. Então, essas questões que muitas vezes geram alarde, geram um pânico nas pessoas. E aí tem pessoas que falam assim, eu prefiro a água do poço. Né? Aí muita gente fala, eu prefiro furar o poço e ter água do poço. Essa água, sim, a gente não tem como garantir a qualidade, porque ela não passa por um processo rigoroso como é os tratamentos de água que a empresa faz. Então, não é motivo de alarme, de fato. Cleiton, nessa área sua de relacionamento com o cliente, além dos prefeitos, os consumidores, né, devem ser também aqueles que mais apresentam demandas para você. Quais são as principais reclamações dos clientes? A gente vê falar de cobrança indevida, cobrança a mais do que eu consumi, enfim. Como é que é feito esse relacionamento? Ele é só presencial? Como é que ele está sendo feito hoje? Bom, nós fomos pegos com a pandemia de uma necessidade de uma digitalização muito acelerada. Então, quando chegou a pandemia, com o fechamento de tudo, e nós estamos falando de água dentro do processo de pandemia, então era de suma importância. Então, a empresa estruturou os canais de relacionamento. Hoje, 85% em média do nosso atendimento é feito pelos canais virtuais, seja o aplicativo, ou seja pelo site, né, e o WhatsApp, que são os canais que a gente mais utiliza. Então, muitas demandas vêm através desses canais e a gente vem aperfeiçoando esses canais, vem tornando-os mais intuitivos, com a usabilidade melhor. Lançamos agora recentemente o reconhecimento facial para toque de titularidade, para evitar que as pessoas tenham que se deslocar para as agências. Estamos praticamente dobrando a nossa capacidade de call center a partir dos próximos dias. Então vamos ter um pulmão muito maior para acatar a solicitação dos clientes. E aí a gente entra no processo de modernização da leitura, né? Nós implementamos um processo também mais moderno de leitura, com GPS, com registro de fotos, com leituras preditivas. Então a gente tem aperfeiçoado isso. Isso, até você estabilizar esse processo, agora eu diria que ele está estável, mas no início do ano tivemos muitas reclamações de muitas questões que não eram nem erros de leituras, nem erros de faturamento. Então a gente tem, por exemplo, uma casa que recebe X pessoas no carnaval, e se a conta do outro mês não está refletindo aquilo, uma hora ela vai refletir, porque os hidrômetros que estão instalados, eles são ciclométricos. Então, a leitura não se perde. Então, como é que se faz a leitura? É o consumo do seu medidor esse mês menos do mês passado. Aí você tem um consumo. Se eu não consigo fazer a leitura, eu faço por um faturamento por média. Quando eu faço a leitura, eu
corrijo, para mais ou para menos. Então, esse tipo de situação que gera, vez por outra, um desconforto, mas que não há efetivamente. Nossos níveis de erro estão muito baixos em função das ferramentas que a gente implementou. Diretor, o abastecimento de água em Belo Horizonte, a bacia do Rio das Velhas, né, como é que se diz aqui, eu perdi a palavra, corre riscos, né, ameaçado por causa da atividade minerária? Tem uma proteção de todas as nossas produções de água, né? Nós estamos fazendo já concluímos a captação do Paraupebas, onde a gente tirou a montante de qualquer risco que venha acontecer. Então é uma atividade que a gente vem acompanhando de perto, a gente convive bem com a mineração, é sempre um cuidado, e a gente precisa, qualquer situação, qualquer nível de alteração do nível da água, a gente imediatamente para a produção, porque a gente sabe, tem medições para fazer. Então, é algo que é bem controlado, eu diria. A gente não precisa ir para uma região mais pobre para perceber a importância que tem a questão do saneamento, né? E nós temos aqui na capital um grande problema, na grande Belo Horizonte, envolvendo a Lagoa da Pampulha, né? Como é que é o papel da Copasa nesse sentido, num contexto que envolve a questão política da interlocução entre a Prefeitura de Contagem, de Belo Horizonte, o governo de Minas, num contexto e até de discussão de privatização, não? Como é que a Copasa se comporta e qual é o papel dela, como está sendo conduzido tecnicamente isso? Bom, tecnicamente a gente tem feito aquilo que eu comentei no outro bloco, que é correndo atrás daquelas pessoas que têm rede à porta e que não estão conectadas. Então a gente assumimos o compromisso com o Ministério Público de ligar aproximadamente 10 mil residências na rede e fazer as obras daqueles canais onde que estão caindo. Então entra naquele aspecto que eu falei de soleira negativa, que está abaixo do nível da rua. Nós vamos ter que, de uma forma de engenharia, capturar esse esgoto pelas ruas de baixo ou pela parte de baixo da casa para levar para nossas estações. Então, é um trabalho em parceria, né? A gente já se reuniu com a Prefeitura, tem se reunido constantemente com a Prefeitura de Belo Horizonte e Contagem, que são as maiores contribuições dos poluentes na Lagoa. Uma parceria exitosa que eu não tenho dúvida que em pouco tempo a gente vai tirar a Lagoa da Pampulha daquele incômodo, né, de não ser um cartão postal limpo. É um grande incômodo, né? Um outro incômodo que a gente pode dizer, né, da população, existe um medo muito grande com relação à privatização da Copasa, né? O serviço vai piorar, as contas vão ficar mais caras, né? O que a gente pode dizer para o nosso telespectador, né, com a possibilidade de privatização da companhia? O que eu posso dizer é que a gente está imbuído de uma grande prestação de serviço, independente do controlador que o seja, né? A Copasa tem um corpo técnico maravilhoso, uma empresa que se construiu aí e está entre as 20 maiores empresas de saneamento do mundo, não chegou até aqui por acaso, através de um corpo técnico. Então, é uma questão mais a cargo do governador, a questão da privatização. Nós, como colaboradores da Copasa, estamos empenhados em universalizar o serviço, de fazer os investimentos e de tornar a população mineira bem surtida de saneamento. E se tem um prefeito ou outro que quer quebrar um contrato, mudar essa relação com a Copasa ou buscar um outro tipo de serviço, existem municípios menores que ficam preocupados com essa tendência desse debate de privatização e até mesmo porque não teriam condições de licitar e contratar uma empresa privada para cuidar da água e do saneamento na sua região. A Copasa até criou uma outra empresa, Copanor. Como é que é a atuação dela? O que muda nessa relação? A Copanor ela foi criada justamente nessas áreas de maior dificuldade. Ela é sustentada praticamente pela Copasa, como uma subsidiária da Copasa. A gente tem essa preocupação. Nós lançamos recentemente um programa chamado Universaliza Minas, que atua exatamente naquela zona rural, naqueles pequenos povoados, para justamente a gente levar esse serviço. Dizer, o que vai acontecer com a privatização ou não a privatização, é difícil a gente prever. Eu só digo o seguinte: o saneamento está para ser construída a história no Brasil, está para ser acelerado para equiparar aos demais serviços. Eu acredito que não faltará projetos e não faltará recursos para que isso seja atingido. Estamos indo para o finalzinho do nosso programa, né? Eu queria falar um pouco sobre a apresentação que a Copasa fez, o resultado de um projeto, né, que transforma o lodo das estações de tratamento de esgoto em fertilizante orgânico. Como é que funciona isso, né? E qual pode ser o impacto para o nosso estado? O que a Copasa pretende com esse projeto?
Bom, a Copasa tem uma preocupação muito grande com a agenda ESG. A gente tem hoje, por exemplo, quase 37%, para você ter uma ideia, dos cargos gerenciais ocupados por mulheres. Então, num setor praticamente muito masculinizado, que é o saneamento. Então, projetos como esse, da compostagem através do lodo. Então, a gente pega um problema, que o lodo, a geração de lodo nas estações é um problema, você não tem aterro sanitário para absorver tudo isso, então você cria alternativa de projetos como esse, através de muitas pesquisas, muitos benchmarks, mundo afora, muitas inovações. Então a Copasa tem um olhar todo cuidadoso com relação a essa questão. Então isso passa a ser um potencial do Estado de tratar bem o seu lodo daquilo que é como a gente fala dos reciclados. O que é lixo para uns é renda para outros. E a gente atua na preservação do meio ambiente, em fertilizantes ecologicamente corretos e com uma eficácia muito grande. Então, e há inovações também para a preservação de mananciais, né? Totalmente. A gente tem um programa Pró-Mananciais. A gente precisa olhar com muito cuidado dos mananciais. Então, esse ano, na ordem de 100 milhões de investidos, repassados, com a preservação, quase 9 milhões de pessoas beneficiadas, cuidando de onde a gente vai buscar essa água. Então, é o replantio, as colmeias que a gente chama, que são os coletivos que fazem um trabalho junto conosco de preservação, de cercamento, um olhar, de novo, na sustentabilidade e na qualidade da nossa água. É isso, então. Diretor, muito obrigada, pela participação aqui com a gente. Orion Teixeira, mais uma vez conosco aqui. A você aí de casa também, a gente agradece pela audiência. O Entrevista Coletiva de hoje vai ficando por aqui. No sábado que vem, a gente está de volta e nós esperamos por você. Até lá.